Meus caros católicos, este último dia do ano civil é sempre a ocasião para nós de fazermos uma breve retrospectiva do ano que se conclui. É o que pretendemos fazer então mais uma vez durante este ano. De uma parte, sobretudo quando tratarmos daquilo que é próprio, específico de nossa capela, com espírito de gratidão para com Deus, de verdadeira gratidão para com Deus, e também, claro, fazendo um singelo exame de consciência diante de tantas graças recebidas ao longo do ano. Os caros católicos, nesse ano de 2024, continuamos ainda na paixão da Igreja, como foi a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo entre a noite da quinta-feira santa até as 3 da tarde da sexta-feira santa. Nosso Senhor nem sequer parecia um homem, muito menos Deus. Assim, encontramos-nos nessa crise da Igreja, que em muitos aspectos como que a desfigura. Não abandonemos a Santa Igreja pecando, nos entregando a novidades doutrinais e morais, mas permaneçamos firmes naquilo que a Igreja sempre nos transmitiu, sempre nos ensinou ao longo dos séculos. Nunca é demais repetir, a doutrina católica não muda, o ensinamento de nosso Senhor absolutamente não muda, é sempre o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos. Qualquer desenvolvimento na doutrina católica é sempre um desenvolvimento no mesmo sentido, com a mesma interpretação e nunca, jamais uma novidade. Continuamos então, como é nosso papel de sacerdotes católicos, insistindo na doutrina católica de sempre, aquela que foi ensinada por nosso Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmitida de geração em geração. Continuamos também, como é nosso dever de consciência, combatendo alguns dos principais erros de nosso tempo, como são, por exemplo, o sede-vacantismo, a negação de que haja, por um tempo mais ou menos prolongado na Igreja, um Papa. E conhecemos o Papa Francisco como sumo pontífice na Igreja. Não significa que tudo esteja bem, perfeito, mas é o Papa, o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, aquele que comanda a barca da Igreja. O sede-vacantismo, então, negando que haja graus de magistério e graus, então, de adesão nossa ao magistério, diz que tudo é infalível e que, havendo qualquer erro no magistério pontifício, o Papa deixa de ser Papa. É um grande erro que procuramos combater. Continuamos ainda assinalando erros de esquerda e de direita, que seja, por exemplo, o materialismo na esquerda, a teologia da libertação, a cultura woke ou qualquer outro tipo de erro que venha principalmente da esquerda, mas enfatizamos também bastante, em razão da necessidade, os erros da direita, a alta cultura, o perennialismo, a astrologia, camadas da personalidade, simbolismo, tradicionalismo, que não é a tradição católica ou que mais surge. Continuamos também assinalando ao longo do ano a ilusão política, como se a solução para a crise na sociedade, na Igreja, viesse de uma solução política, que fosse uma forma de governo como a monarquia, tal ou tal figura política, o conservadorismo,
ou uma intervenção militar, enfim. O tempo vai mostrando, para quem tem olhos para ver, como tudo isso é uma barca furada. Ainda a solução do aparicionismo, apegando-se a aparições não aprovadas pela Igreja, colocando ali toda a esperança, ou mesmo colocando todo o fundamento da religião, da sociedade, de uma solução e uma aparição aprovada pela Igreja. Esse apego desordenado a aparições é uma fraqueza na fé, como diz tão bem São João da Cruz. Ou pode ainda surgir como erro oculto de personalidade, apegar-se a alguém, a uma figura carismática, capaz, para segui-lo praticamente, ou para seguir essa figura praticamente cegamente, colocando aí as esperanças. Enfim, a busca de uma solução instantânea qualquer. As coisas não acontecem assim, a maneira usual de Deus agir não é assim. Vale sempre a pena lembrar, para que o cristianismo fosse permitido no Império Romano, foram praticamente 3 séculos. Devemos então buscar a solução em Cristo, apenas em Cristo e na sua igreja, a única igreja, a católica apostólica romana. Cristo sem mudança, ontem, hoje e sempre. Como nos diz São Paulo, ainda que venha um anjo do céu ensinar um evangelho distinto, que seja anátema. A doutrina católica é imutável, meus caros católicos, ou nada faz sentido. E ela é, junto com a missa romana, tradicional, a nossa vida. Vamos morrer para guardar isso, se necessário. Que no túmulo de cada um de nós possa ser escrito: combati o bom combate, guardei a fé e a caridade. Deus nos dê a força, a humildade e a perseverança para tanto. E devemos, caros católicos, estarmos desapegados da situação do nosso país, do mundo e da Igreja. E o que isso significa? Que o estado ruim de tudo isso não nos leve a pecar, a ficar vendo notícias o tempo todo, consequentemente desanimando ou irando-nos diante de tantos males. Façamos a nossa parte com verdadeira esperança sobrenatural, uma esperança realista, fundada em nosso Senhor. Nunca é demais nos lembrarmos daquilo que dizia o cardeal Pio, que a crise da sociedade é, antes de tudo, uma crise religiosa. E nós podemos dizer que essa crise religiosa é, antes de tudo, uma crise na Igreja. E na Igreja se trata, antes de tudo, de uma crise no culto e, consequentemente, uma crise na missa. Quando Nosso Senhor é tirado de inúmeras maneiras do centro, quando o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo não é mais o centro de tudo, e o centro passa a sermos nós mesmos. Aí está o cerne da crise, que faz resolver então com um culto devidamente prestado a Deus. E devemos, caros católicos, então, diante de tudo isso, procurar nos formar com o alimento sólido da doutrina católica em livros clássicos católicos, provados pelo tempo, recomendados pelos santos e pela Igreja, e não em redes sociais, superficialmente. Esse é o estado de coisas que não deve em nada nos desanimar na nossa santificação para glorificarmos a Deus, mas que, ao contrário, nos anime para fazermos a nossa parte. É o que Deus nos pede e é o que deve nos alegrar. E em nossa capela, durante este ano de 2024, tivemos inúmeras graças.
Foram 43 batismos, sendo 4 de adultos. 29 crianças fizeram a primeira comunhão e 9 adultos receberam pela primeira vez nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. 25 jovens crismandos, mais 13 crismandos no catecismo de adultos, esperando a ocasião de receber esse tão importante e necessário sacramento em nossos tempos. 6 casamentos, 6 novas famílias católicas. Inúmeras extrema-unções para fiéis, parentes, amigos, conhecidos de fiéis, desconhecidos, que procuramos atender tanto quanto nos foi possível. Inúmeras confissões que aumentaram ainda mais ao longo desse ano, aproximando-se provavelmente de 9.000 confissões ouvidas, 9.000 absolvições dadas ao longo de todo esse ano. Tivemos nesse ano 134 alunos em nossa escola São Francisco de Sales e passaremos a 174 no ano que vem. 80 moças no grupo de moças da nossa capela, 45 rapazes na Sociedade da Alegria de Dom Bosco. Embora com algumas falhas, continuamos com os terços dos casados e das casadas, fizemos a nossa jornada de casais no início do ano e logo mais teremos a de 2025. A bênção da Epifania, jornada de Nossa Senhora, foi para revermos a história da nossa capela, que completou 10 anos nesse ano. E festejamos em 2 etapas, em julho e setembro. As 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento no Carnaval, em reparação pelos pecados, a vigília de adoração pelos nascituros. Tivemos, mais uma vez, uma estupenda Semana Santa, com toda a solenidade e dignidade, para rever os principais mistérios da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Tivemos retiros de 2 dias em fevereiro, um para homens, outro para mulheres. Retiros de Santo Inácio de 5 dias em julho, um para homens, um para mulheres. 2 recolhimentos para os jovens estudantes e 2 recolhimentos para as jovens estudantes. Peregrinações a Dom Bosco, Aparecida, Trindade. Podemos, se quisermos, acrescentar também a primeira peregrinação a Roma, que fizemos no início de 2024. Festa de São João, festa de Todos os Santos, inúmeras confraternizações que conseguimos retomar com força ao longo desse ano, belíssimas procissões, cada vez mais belas, de Corpus Christi, e muitas festas de Nossa Senhora em Cristo Rei, formações de jovens, rapazes e moças, as adorações pelo apostolado uma vez por mês no oratório da escola. Introduzimos também a hora santa para as primeiras sextas-feiras. Primeiras sextas-feiras em honra e em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, que procuramos continuar favorecendo, assim como os primeiros sábados em honra e em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Já nesses últimos dias, demos os passos definitivos para o início das Filhas de Maria e logo mais daremos para a congregação mariana, que com a graça de Deus, se formos fiéis e trabalharmos com humildade e bom espírito, darão, Filhas de Maria e congregação mariana, grandes frutos para o nosso apostolado. Continuamos com as aulas da história da Igreja, em particular a Revolução Francesa, a vida dos santos. Já no finalzinho retomamos o católico e a medicina, o católico diante da doença e da saúde. Começamos a faculdade para a paz. Tivemos o padre Pascotto nomeado como superior da casa do Instituto em Brasília e desse apostolado. A visita do reitor de nosso seminário,
em agosto e a visita do superior geral entre novembro e dezembro. Inúmeras obras, inúmeras iniciativas que Deus nos deu a graça de termos ao longo desse ano, e certamente estamos esquecendo algumas. Em nosso apostolado, continuamos ao longo desse ano procurando incutir uma mentalidade realmente católica, uma visão do mundo, uma visão da vida, uma visão de tudo, de todos os aspectos, uma visão católica, uma mentalidade realmente católica. Continuamos procurando favorecer também entre nós, em nosso apostolado, o espírito de família, contra a inveja, disputas, maledicência, murmuração. Continuamos reafirmando a missa tridentina como a nossa vida, o fundamento total do nosso apostolado. Por ocasião dos 10 anos da capela, que comemoramos em julho, em 13 de julho, reafirmamos também os outros 2 pilares mais básicos do nosso apostolado. A oração mental, quer dizer, a meditação católica, e a fidelidade ao dever de Estado. Continuamos ainda procurando formar as famílias. Falamos da boa hierarquia na família, e necessária hierarquia estabelecida por Deus. Insistimos bastante na educação dos filhos, na necessária vigilância, de que tratamos em particular na Faculdade para Pais. Falamos do sentido católico das leis, do espírito católico das leis, da autoridade e da visão católica da autoridade, contra o autodidatismo na formação da própria alma. E continuamos insistindo também nesse importante pilar da vida católica, que é carregar bem as cruzes, não sucumbir às tristezas, ao desânimo, à ira. Falamos também do necessário combate ao orgulho, da prudência que devemos procurar ter. E relembramos também muitas vezes como devemos procurar reconhecer o bem em nossa vida, o bem que Deus faz, e como Deus quer nosso bem, sempre o nosso melhor bem, a cada instante, a cada circunstância de nossa vida. Também insistimos em como devemos reforçar e aprofundar a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao coração eucarístico de Jesus. Devoção ao Sagrado Coração que nosso Senhor mesmo nos deu nesses tempos tão conturbados. Cada iniciativa aqui, caros católicos, é uma obra do apostolado, para o bem comum do apostolado, para o bem de cada alma que se encontra aqui, ainda que não tenha participação direta e nem remota em alguma dessas iniciativas, que seja uma participação só pela oração, que receba também os frutos da santificação dos outros em cada uma dessas iniciativas. Cada uma dessas iniciativas é uma obra do apostolado. A escola é uma obra do apostolado que beneficia a todos que estejam diretamente envolvidos ou não, de algum modo. As Filhas de Maria, a nossa futura congregação mariana a ser também fundada, tudo isso é obra do apostolado, que toca cada um, para o bem de cada um. Um espírito realmente de família. Certamente não podemos participar de todas as iniciativas por algum ou alguns motivos, mas tudo diz respeito a nós, tudo diz respeito a esse apostolado, a essa capela. Meus caros, não somos nada, não merecemos nada. Não comparamos nosso apostolado com outros lugares, pois não nos interessa. Interessa-nos reconhecer que temos aqui tudo e muito mais ainda do que precisamos para a nossa santificação, para a nossa perfeição, para conhecermos, amarmos e servirmos a Deus.
cada vez mais. Temos tudo e muito mais. Como devemos então aproveitar muito e agradecer, não perder graças por preguiça, por negligência, fazer o esforço possível. Sem prejudicar a nossa alma e o apostolado, insistindo mais uma vez por picuinhas, invejas, ciúmes, murmurações, fofocas, maledicências. Ao contrário, ajudar cada um de nós procurando se santificar dia após dia nesse combate. Nós temos muito, meus caros, temos tanto. Não focar nos defeitos, nos problemas, no que poderia ser talvez melhor, e certamente tudo poderia ser melhor. Mas antes disso, procurar aproveitar e agradecer o que temos de bom. E isso vai permitir melhorar. Formações, conferências, confraternizações, enfim, tantas coisas. Nosso Senhor nos chama e Nossa Senhora nos chama para a santidade. Cada graça, meus caros, cada graça que nos é dada, nos será cobrada. E como recebemos? Recebemos tanto e podemos então dar tanto a nosso Senhor. Que alegria nesse apostolado quando consideramos o conjunto da obra, quando consideramos a ação de Deus. Que podemos quase tocar, não por algo extraordinário, mas pelas coisas simples que procuramos fazer a cada dia. Pelo bem da alma de cada um de vocês, pela nossa própria, pela glória de Deus. É o que deve nos mover nesse apostolado. Cada um deve procurar se deixar conduzir, se formar pelo culto bimilenar da igreja, pelas obras da capela. E cada um que procura realmente fazer isso, se deixar conduzir, certamente pode constatar que tem caminhado na boa direção, que o número, a intensidade, a gravidade de pecados tem diminuído. Se temos efetivamente procurado nos deixar conduzir, nos formar pelo culto da igreja, pelas obras desse apostolado. Rezemos, meus caros, rezemos por esse apostolado, por cada uma das obras dessa capela, incluindo, claro, a escola. Rezar e fazer a nossa parte, buscando com todas as nossas forças nos santificarmos, com a força divina. É normal e natural que venha, com o tempo, a negligência, a preguiça espiritual, mas não nos deixemos levar. Vamos agir contra isso, mantendo o ímpeto no serviço a Deus. Buscamos, claro, os católicos aqui, uma só coisa, a glória de Deus, a glória de Cristo pela nossa santificação. Buscamos o único necessário, conhecer, amar e servir a Deus, e assim glorificar a Deus e salvar a nossa alma. Viva Nossa Senhora das Dores, viva São Francisco de Sales, viva o coração eucarístico de Jesus. Vamos ao céu, meus caros, Deus está nos empurrando fortemente. Não resistamos e vamos com alegria. Vamos ao céu, meus caros filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.